Bom dia, amados irmãos. Espero que estejam todos muito bem na presença do Senhor, que tenham tido uma excelente noite, que Papai do Céu tenha guardado cada um de vocês. E aí, meus irmãos, hoje nós estamos em Tessalonicense, capítulo 2, 1 Tessalonicense, capítulo 2. E vamos fazer o quê? Vamos orar, falar com o Papai do Céu, pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente possa compreender as palavras que serão lidas a partir de agora, tá ok? Então vamos lá. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de aqui estar, Senhor, para com os meus irmãos, reunida. Te peço que o teu Espírito Santo e os teus anjos se façam presentes na nossa pequena reunião, para que a gente possa compreender, Senhor, a tua vontade através dessas linhas que serão lidas e que a gente possa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para honrar e engrandecer o teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos à leitura, né? Que diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nós tomamos carinhos entre vós, que ama e acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de vós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, de modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que
que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como a verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, irmãos, mais uma vez, né, Paulo, nessa carta aqui, ele vem nos dizendo, né, o que ocorreu naquele episódio, como tantas outras vezes. E aqui eu achei muito interessante que Paulo aqui, ele nos mostra que, apesar, ele ficou muito triste, né, com o que aconteceu, pois eles foram ultrajados, né, foram maltratados por pregar o evangelho do Senhor. Mas eles não desistiram. E Paulo nos dá uma mensagem interessantíssima que a gente possa estar colocando no nosso dia a dia. Que na nossa vida, né? Até a volta de Cristo. Independente de que a gente não seja aceito em alguns meios, não nos importa. Porque o que devemos estar sempre querendo ser aceito é pelo nosso Pai. Um cristão verdadeiro, ele não se importa com o que o outro diz de si. O homem diz de si. Por quê? Porque se você estiver seguindo o caminho correto, como Jesus ordenou, você vai estar fazendo a vontade do Pai. E aos olhos dos homens a gente pode ser o que for, mas aos olhos de Deus a gente tem que ser cristão. Entende? Muitas das vezes as pessoas, elas falam de nós cristãos, elas fazem chacota, elas acham que não estamos indo longe demais, ou coisas assim. Enfim, são várias as tentativas de frustração que o inimigo coloca no nosso caminho, para que a gente venha desistir de falar a verdade do Senhor para as outras pessoas. Mas nós não devemos olhar essas frustrações, porque aqui diz na palavra que isso aconteceu com Paulo, com as outras pessoas que o seguiam. Então, isso não é de todo diferente da Bíblia.
Ou seja, muito pelo contrário, é extremamente parecido. A vida que o cristão leva hoje é a mesma vida que levava no passado. O diferencial é que hoje nós temos mais liberdade para falar do Senhor. E devemos usar isso a nosso favor, a favor de levar a mensagem do Pai, né? Então, nós vemos aqui que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele tinha dentro de si, ele sabia que ele estava fazendo o que era correto, independente do que viesse a acontecer no meio do caminho, ele estava indo levar a mensagem como Cristo o ordenou, entende? Ainda que ele perdesse a vida dele na estrada, indo para fazer a vontade do Senhor, ele não se importava. Tanto não se importava que ele ia não apenas uma vez, ele ia mais de uma vez. E outra coisa, meus amados, muitas vezes dentro das nossas congregações, dentro das nossas igrejas mesmo a gente vem sofrendo represária. Mas se você estiver firme no Senhor, se você tiver certeza do que você está fazendo é correto aos olhos do Pai, siga em frente. Siga em frente, porque o que o inimigo quer é te trazer frustrações justamente para você não fazer o que é correto. Ele não quer que as outras pessoas recebam a verdade, acreditem na verdade do Pai, vejam com os próprios olhos o que é correto e venham fazer para estar livre, né? Livre da morte eterna. Porque ele não tem salvação e ele não quer que ninguém mais tenha. Ele sabe que ele não tem salvação. E não quer que ninguém mais tenha. O máximo de pessoas que ele puder levar junto com ele, ele vai querer levar. Entende? Aí o que acontece? Mas só que essas pessoas que ainda fazem a vontade do inimigo, essas pessoas ainda têm libertação. Porque Jesus ele morreu por cada um de nós, independente de raça, independente de situação financeira, independente da religião que essa pessoa venha fazer, venha estar hoje. Porque essa pessoa pode se arrepender muito bem e voltar. Não há pecado nesse mundo que você não possa voltar atrás, a não ser contra o Espírito Santo. E esse sim, esse pecado a gente sabe muito bem, porque assim diz a palavra, né, do Senhor, que esse não tem retorno. Mas quando você peca e retorna aos pés do Pai, você diz assim: Senhor, eu pequei, mas eu quero fazer a tua vontade. Então, meus irmãos, Deus ele é misericordioso. Se você verdadeiramente está arrependido, Deus ele vai te receber de braços abertos, esquecendo todo o passado, porque Deus não guarda o passado. Deus ele te olha com os olhos de hoje. Entende? O passado é passado. Se você fez algo no seu passado de errado, que desagrada ao Pai, mas que você está arrependido, verdadeiramente arrependido, Deus ele te quer. Ele te quer de volta, porque você foi feito pelas mãos do Pai. Então você pertence ao Pai. Você perdeu o laço que unia, a aliança que unia você ao Pai através do pecado. Mas o que é que Jesus fez? Jesus veio à Terra como homem, viveu, cresceu, sofreu tudo o que tinha de sofrer, que não era para ele. Foi crucificado, morto, sepultado. E aí o que acontece? Por que ele foi sepultado, morto, sepultado, crucificado, morto, sepultado? Pelos pecados que nós cometemos. Para que hoje nós tivéssemos oportunidade de ter a graça de poder sermos libertos através de Cristo Jesus. Ele ressuscitou para que, porque ele não tinha pecado algum. Ele não tinha pecado algum e nunca teve, e nem há de ter, porque Deus é Deus. Entende, meus irmãos? E ele fez isso tudo para nos libertar do laço do inimigo. E aí o inimigo, ele sabe que tem uma brecha, tem um caminho pelo qual nós podemos nos perder, que é o caminho do pecado, sem arrependimento.
E Ele vai fazer possível e impossível para que você não conheça a verdade do Senhor, para Ele ter a oportunidade de te levar junto com Ele na morte eterna. Aí, meus irmãos, eu digo para vocês, ser um evangelista, ser um pregador, ser uma pessoa que fala do Senhor para as outras pessoas, independente, gente, se você tem um dom assim extremo para falar, um microfone para falar com outras pessoas, independente, mas se você fala de Deus, da verdade, você, através do seu conhecimento, o conhecimento que você tem da verdade, você leva essa verdade para outras pessoas, Deus, Ele está contigo. E Ele garante. Assim como Ele garantiu na vida de Daniel, assim como Ele garantiu na vida de Moisés, assim como Ele garantiu na vida de Abraão, a vida de todos esses que passaram na Bíblia, na vida de Jó. Gente, para que mais sofrimento do que Jó? Para quê? Mas sabe por que Jó sofreu tudo aquilo? Porque ele crê no Pai que ele tem. E porque ele sabe que se ele, estando com o Pai, ainda que ele não tivesse nada, ele teria tudo. Porque o que é nosso não está aqui nesse planeta. Tá certo? Então, meus amados, a mensagem de hoje é justamente essa. Independente dos olhares dos homens, isso daí não vai importar para nós, como cristãos. O olhar que realmente nos importa é o olhar do Senhor. Tá certo? Que a gente possa vir fazer a vontade do Pai, olhando para o Pai. Esqueça os olhares dos homens. E faça a vontade do Criador. Tá certo? Assim, vou convidar os irmãos para fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com meus irmãos, lendo, falando com eles sobre a Tua vontade, Senhor. De que a gente venha evangelizar, que a gente venha falar de Ti para outras pessoas, para que ninguém nesse planeta tenha o desprazer de estar unido a Satanás, Senhor, para poder perecer junto com ele. Senhor, a gente sabe que não merecemos a Tua misericórdia, mas sabemos que o Senhor, pela Tua misericórdia, nos concede a graça de termos a salvação. E por isso, Senhor, eu coloco nossas vidas em Tuas mãos e te peço cada dia mais, Senhor, que nos fortaleça, nos dê paz e nos mostre o que é correto aos Teus olhos, deixando para trás os olhares humanos, que a gente possa vir fazer a Tua vontade, seja ela, Senhor, qualquer que seja, por mais doloroso que possa parecer o caminho, mais estreito que possa ser, que seja por esse caminho, sendo o Seu caminho, Senhor, que nós venhamos caminhar. Por mais árduo que seja a nossa vida aqui nessa terra, nós queremos levar todos os nossos irmãos que pudermos levar para honrar e engrandecer o Teu santo nome, pois essa é a Tua vontade. E nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja comigo hoje, amanhã e para todo sempre, assim também com os meus irmãos que aqui estão me vendo e ouvindo, Senhor. Que nós não viemos temer as pedras que possam estar no nosso caminho. Porque sabemos que quando a gente não conseguir andar sozinho, o Senhor irá nos proteger, irá pegar no colo e nos ajudar. Irá nos carregar, Senhor, para fazer a Tua vontade. Nesse momento eu te agradeço e peço que esteja conosco, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas e que as pessoas elas possam reconhecer a Tua voz, a Tua verdade, a Tua libertação, esquecendo do outro que venha vir tentar contra nós, tentar fazer com que a gente esqueça o Teu caminho. Devemos estar sempre focados na Tua direção, com os olhos voltados a Ti, Senhor. É por isso que eu te peço que Teus anjos e Teu Espírito Santo continuem conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Pelo nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, é o que te peço e agradeço. Amém. Nisso eu me agarro e nisso eu me fortaleço. Gente, essa palavra de hoje foi maravilhosa, porque nos dá uma força maior de levarmos a palavra de Jesus para outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente vai receber represálias.
Muitas das vezes, isso dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, no nosso convívio mesmo, as pessoas do nosso lado, vai estar sempre tentando fazer com que a gente desista. Mas só que Deus é maior. E Deus, Ele quer que você esteja com Ele para todo o sempre. Tá certo? Ó, beijo carinhoso. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Que Papai do Céu proteja cada um de vocês e fortaleça para fazer a obra. Tchau, tchau.